Você vai ver neste primeiro programa do ano, jovens com especialização estão voltando para o campo. Aqui na propriedade a gente tem uma vida um pouco melhor, né? Para no futuro tá com os pés no chão, né? Para ter uma sucessão plena, os pais estão investindo na carreira dos filhos para perpetuar as propriedades rurais. Estou dando a oportunidade para eles administrar a propriedade. E tem mais. Fecoagro é eleita a número 1 do Brasil pelo Programa de Gestão das Cooperativas do Sistema OCB. Nós tivemos que aperfeiçoar ainda mais as nossas ações. Jubilados 2021 condecorou 6 profissionais da Fecoagro com mais de 10 anos de atividades. Sem essas pessoas, sem os colaboradores, não existe Fecoagro, não existe cooperativa. Seja incentivando a sucessão rural ou valorizando as conquistas de grupo, o programa Cooperativismo e Notícia está pronto para mais essa jornada. Por gentileza, venham conosco saborear este prato agropecuário que tem a nossa cara. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Que 2022 venha carregado de boas energias e que ele nos dê sabedoria. Começamos o ano falando de sucessão rural, considerada um obstáculo até bem pouco tempo atrás, com os pais nada confortáveis na hora de passar o controle das propriedades aos filhos. Hoje esse movimento está um pouco mais suave. Isto porque os filhos decidiram sair de casa em busca de uma formação técnica. E ao retornarem para as propriedades, eles trouxeram na bagagem muita experiência. E esse exemplo que vocês vão ver agora tem o DNA da Cooperalfa. O Rodrigo é engenheiro agrônomo. O Rafael, médico veterinário. Os 2 filhos do seu Rudinei e da dona Cirlei são exemplos dessa transformação silenciosa porque passa o campo. Aqui no Brasil existem hoje, morando no campo, mais precisamente no meio rural, algo em torno de 6,5 milhões de jovens com idades entre 18 e 32 anos. É um contingente que representa o futuro da agricultura. Pessoas que estão aqui prontas para alimentar o mundo. Segundo o IBGE, 37% dos jovens que moram no meio rural completaram o ensino médio. E desse total, apenas 6,5% concluíram o ensino superior. Isso significa dizer que 160 mil jovens, como o Rodrigo e o Rafael, passaram pelos bancos das faculdades. E foi graças a esses ensinamentos que a família Barbieri, associada da Cooperalfa, decidiu investir na propriedade. Aqui existem 2 cadeias de excelência: a de proteína animal, com leite e suínos, e a de grãos. Graças aos filhos formados, o seu Rudinei decidiu abrir a mão para expandir os negócios. Estou dando a oportunidade para eles administrar a propriedade, né? Aos pouquinhos vou largando para eles e da agora em diante a minha intenção é deixar eles tomar conta da propriedade. Como é que o senhor se sente vendo os filhos formados e em casa? Olha, me sinto realizado, né? Como família, como pai, né? Que pelo menos consegui dar estudo para eles, né? Daí, a minha intenção, a nossa intenção, minha e da esposa, era dar estudo para eles. Depois eles iam definir que carreira que eles queriam seguir, se iam continuar na agricultura ou ia seguir outro meio de vida, né? Mas felizmente eles estão seguindo a tocar a propriedade, né? Então, e como é que o senhor está vendo ela? Está melhorando? Tá melhorando, né? Depois que eles começaram a administrar mais os índices técnicos, começou a melhorar bem. Então ela tem futuro? Acredito que sim, né? Acredito que sim, acho que vai ter futuro. A gente entende que esse é o modelo correto da gente poder estar fazendo uma sucessão, onde acontece o trabalho bem leve, bem solto dentro da família,
onde que a família também passa a empreender em mais atividades na propriedade. E aqui vocês viram que nós temos aí várias rentabilidades que acontecem. Então, com a experiência da família do Rudy e da Sirlei, com a entrada dos filhos, eles conseguem assim desmistificar muita coisa e fazer com que a propriedade cada vez mais se torne rentável para eles também. Pela sua larga experiência, você está vendo mais jovens se formando e ficando? Sim, hoje, vamos pensar assim, uns 8 ou 10 anos mais próximos aí, as atividades agrícolas, o agro, ele está possibilitando que mais jovens estejam na propriedade por tudo, por ter rentabilidade, por ter qualidade de vida, por ter acessibilidade de internet, dos meios de comunicação, estar aqui. Então tudo parece que facilitou. E com essa entrada de jovens, a própria economia, as próprias cooperativas também estão cada vez mais incentivando esse processo. Então a gente vê ele crescendo cada vez mais e o case de sucesso, que você falou aqui, mostra essa realidade e a gente se sente muito satisfeitos por isso e cada vez mais vai ter mais pessoas desenvolvendo o agro e mostrando que isso tudo é possível e que viver aqui é bom. A divisão das tarefas não existe por aqui. Seja produzindo grãos ou carnes, os irmãos Barbieri fazem de tudo um pouco. Afinal, o que os mestres ensinaram precisa ser colocado em prática. Aqui na propriedade a gente tem uma vida um pouco melhor, né? Consegue ter uma rentabilidade melhor, uma margem mais satisfatória, né? Então foi esse o motivo que a gente decidiu ficar na propriedade, continuar aqui. Tem a possibilidade de ampliar ainda tanto suínos quanto leite. Então essa foi os motivos. Né? Uhum. E por que agronomia? A agronomia na verdade, basicamente pega uma área muito grande, né? Tem um leque grande que pode atuar, então foi mais por esse motivo. Vocês conseguem entender melhor a propriedade, tendo esse embasamento profissional? Sim, com certeza. Tendo a formação, a gente consegue definir bem as atividades, onde que a gente quer chegar, o que a gente tem que alterar para continuar melhorando. Então é muito importante a formação. Bom, a veterinária também ela é uma área muito abrangente, né? E faz você entender a propriedade como um todo, né? Desde a parte zootécnica, a parte financeira também, né? Mas principalmente focando na parte zootécnica para ter maior rentabilidade, né? E quem trabalha com proteína animal precisa ter esse conhecimento, né? Precisa, né? Hoje o mercado ele é muito exigente, né? Então a gente tem que ser cada vez mais eficiente na produção, né? Uhum. Então é uma maneira, uma forma de adquirir melhores resultados, né? Como jovem, você vê o jovem rural se aperfeiçoando mais? Vejo. E vejo tanto que é uma necessidade isso, né? Porque o campo cada vez exige mais do produtor, do profissional, né? E o futuro, como é que você se vê? Bom, eu vejo o futuro na produção de alimento cada vez mais promissor, né? Porque a necessidade de alimento, a demanda vai ser cada vez sempre maior, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para no futuro tá com os pés no chão, né? Se a gente lembrar que nas últimas décadas quase 2 milhões de pessoas migraram do campo para as cidades, o papel inverso, mais lento, também está acontecendo agora. E para quem fica, o futuro vai lhe abençoar com muitas honras. Para o quadro Relembrando, vamos mostrar uma normativa expedida pelo IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que tinha por objetivo acelerar as liberações das licenças ambientais. Como havia na época muitos pedidos se acumulando, os técnicos do IMA decidiram criar uma plataforma que agilizasse esses procedimentos. Revejam como foi. Se você reparar bem, cada propriedade das quase 190 mil existentes no estado possui alguma ligação com a suinocultura. Isso talvez explique a razão de sermos o maior produtor e o maior exportador do país. Santa Catarina produz hoje perto de 14 milhões de cabeças por ano, oriundas das 500 mil matrizes existentes. Sem contar que a cadeia gera 65 mil empregos diretos e outros 140 mil indiretos. O estado é responsável por quase 30% da produção nacional. Mas o problema ambiental é um entrave, que volta e meia gera protestos, principalmente em relação às liberações das granjas. Para solucionar a questão, o governo do estado decidiu flexibilizar a emissão de licenças de operação, documentos que validam os alojamentos.
Esse entrave burocrático de anos só foi vencido graças à determinação de pessoas que estavam dispostas a resolvê-lo. E com essa flexibilização, mais de 50 projetos que estavam parados, esperando a liberação, podem, enfim, começar a funcionar. A FAESC, Federação da Agricultura do Estado, entende que essa decisão destrava em partes o setor, já que havia uma demanda reprimida lá no campo. Em função que não tinham outorga da água, a FAESC teve que intermediar para achar uma solução, e a solução encontrada foi essa resolução, que veio a liberar as licenças ambientais em andamento, solicitadas no ano passado, para que esses produtores então pudessem alojar, dando um prazo de 4 meses para que eles se regularizem através da outorga da água. Barbieri também entende que, para deixar tudo mais claro, sem tantas portarias e decretos, o Estado deveria agir via Assembleia Legislativa com leis específicas que não causassem tantos entraves. A FAESC sempre entendeu, e até tem uma medida provisória nacional que veio de encontro que a FAESC tem defendido, que chama-se a medida provisória da liberdade econômica, que tem por objetivo destravar processos produtivos. Infelizmente, em Santa Catarina, a burocracia existente para o processo produtivo, através de licenças, ela é muito complicada. E além de ser complicada, ela não passa pelo legislativo. Isso não é força de lei que obriga as pessoas a terem que fazer isso. O próprio órgão, que é o fiscalizador, que é o arrecadador das multas, é que faz as resoluções, as normas, dizendo que tem que ser assim, sem passar pelo legislativo. O IMA, Instituto do Meio Ambiente do Estado, regulador dessas normativas, vê com bons olhos essa flexibilização, porque entende que a burocracia pública não pode impedir o desenvolvimento. A gerente de licenciamento ambiental, Gabriela Ribeiro, explica o passo a passo dessa resolução ao produtor. Essa resolução ela foi elaborada tendo em vista de que os agricultores estavam tendo dificuldade na emissão das licenças de operação. Por quê? Porque a gente condicionava no parecer técnico a entrega da outorga, né, ou o protocolo da outorga. A SDE ela não estava com o sistema preparado para atender essa demanda, né, de solicitação, então estava tendo alguns atrasos. E com esses atrasos, a licença ambiental de operação estava atrasando também para ser emitida, tendo em vista que esse protocolo não estava sendo efetuado. Então, pensando em conjunto com as entidades, a gente elaborou uma resolução, né, que trata sobre essa questão da outorga para a questão de captação de água superficial, né? E aí ela dá um prazo de até 120 dias para a entrega do protocolo e um prazo de até 1 ano para a entrega da outorga definitiva, tá? Então, com isso, ele vai ter a licença ambiental de operação já emitida, sem precisar aguardar esse documento. Outra decisão do Instituto, via portaria, define os procedimentos que o produtor deve adotar caso deseje aumentar a capacidade de alojamento. Ele vai ter que entrar com um ofício solicitando essa ampliação temporária, né, esse alojamento temporário, e vai entregar um relatório fotográfico com todas as informações, né, constantes ali na granja, e ele vai ter que atender essa demanda extra de resíduos que ele vai ter na granja, através de todos os controles ambientais que já vem escrito na licença dele de operação vigente, tá? Ele vai ter aí o prazo máximo de alojamento de 60 dias, tá? E posterior a isso, se ele quiser continuar alojando, ele vai ter que ter ainda esses controles ambientais cumpridos, né? E aí ele vai ter que entrar com um ofício solicitando maior prazo e justificando, e isso vai ser caso a caso. E a fiscalização também vai acontecer? Também vai ter auditoria em loco durante esse ano. E assim, através do diálogo, as divergências vão sendo vencidas, com o intuito de proteger quem produz alimentos e gera riquezas para o Estado. Depois dos comerciais, vamos falar de 2 conquistas, uma de grupo e a outra individual, mas as duas com o perfil vitorioso da Pecoagro.
Prêmio Somoscope 2021 reverenciou a FECOAGRO de Santa Catarina como a melhor do país no programa PDGC. Nós tivemos bastante trabalho, foram muitas adequações, foi muito esforço despendido. Jubilados do ano são condecorados pela FECOAGRO, que reconhece neles o perfil adequado de um profissional. E eu me sinto também uma cooperativista, trabalhando do outro lado da ponta, né? Não estou lá no campo, mas eu estou aqui trabalhando para o homem do campo. Fiquem conosco, o intervalo é rápido, já voltamos. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Sesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Quais são seus planos para o ano que vai chegar? Nele cabem seus maiores sonhos, aquela certeza de que tudo vai dar certo. Temos muito a construir e a reconstruir, mas temos tempo para ver que na vida ter com quem contar é maravilhoso. Juntos, vamos cooperar por um 2022 extraordinário. Cicobi, faça parte. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes, não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. Todos os anos, como forma de reconhecimento pelo esforço e a dedicação de cada um, a FECOAGRO condecora os seus jubilados. Em 2021, 6 colaboradores foram premiados. 1 da matriz, em Florianópolis, e 5 das unidades industriais de São Francisco do Sul. São pessoas que ajudam a construir essa trajetória fantástica, reconhecida Brasil afora. Explicamos, é que a FECOAGRO acaba de ser eleita a melhor do país pelo seu programa de gestão cooperativista. Nesses 46 anos de vida plena, a FECOAGRO sempre defendeu a bandeira do cooperativismo. Faça chuva ou faça sol, tenha vento ou trovoadas, lá está a FECOAGRO, ao lado do produtor rural associado. Seja na matriz em Florianópolis, na central de negócios em Palmitos ou na unidade industrial de fertilizantes em São Francisco do Sul, o nosso conglomerado possui hoje mais de 200 colaboradores. Gente que carrega no peito essa marca tão respeitada pela sociedade. E com os processos internos mais robustos, a FECOAGRO foi premiada com o primeiro lugar no programa de gestão do PDGC, organizado pela OCB, que busca enxergar as verdades nos processos administrativos das cooperativas brasileiras. Foi uma festa e tanto. A administração e a gestão numa empresa, numa cooperativa, e por consequência também na FECOAGRO, ela é dinâmica, sempre precisa estar sendo atualizada. A partir do momento que nós ingressamos nesse programa da OCB, nós tivemos que aperfeiçoar ainda mais as nossas ações, nossa forma de trabalhar, os
nossos controles. E isso contribuiu para que a gente melhorasse o nosso desempenho e levasse mais resultados, mais positivo para toda a nossa estrutura e também para as cooperativas associadas. Nós tivemos bastante trabalho, foram muitas adequações, foi muito esforço despendido. Mas eu também posso dizer que foi de muita tranquilidade, porque nós não só tivemos o apoio da alta direção, dos conselhos, como também total engajamento de todos os funcionários, de todos os níveis. Foi muito importante o engajamento para que a gente pudesse chegar a esse momento. Foi um momento de muita alegria, de comemoração, mas não só disso, constatação de que nós conseguimos chegar onde nós queríamos, que era melhorar a gestão. Para ter sucesso dentro de um grande conglomerado empresarial como a FECOAGRO, por exemplo, é preciso ter muito envolvimento e disciplina. Só assim, o tempo vai garantir a ele, o colaborador, uma carreira de sucesso. Por isso, de tempos em tempos, a FECOAGRO reúne seus funcionários mais antigos para reverenciá-los. Aproveitando o cenário da comemoração do PDGC Nacional, uma outra conquista foi celebrada por todos os funcionários da matriz, os Jubilados FECOAGRO 2021. Em Florianópolis, a Isabel recebeu todas as honras pelos 10 anos de serviços prestados à federação. Eu me sinto parte dessa história, né? E aqui eu pude conhecer o que é cooperativismo, porque antes eu não tinha nenhum conhecimento, né? Quando a gente está envolvido, que a gente passa a conhecer melhor toda essa imensidão que é o cooperativismo, tantas pessoas envolvidas, o benefício que leva a tantas pessoas. E eu me sinto também uma cooperativista, trabalhando do outro lado da ponta, né? Não estou lá no campo, mas eu estou aqui trabalhando para o homem do campo. Mas a Isabel não esteve só nessa celebração. Em São Francisco do Sul, onde está a nossa indústria de fertilizantes, outros colegas também foram reverenciados. Neste ano, 5 homenageados, todos com 10 anos de casa. O paranaense Daniel de Oliveira Moraes começou na FECOAGRO como auxiliar de serviços gerais e hoje é assistente de produção. Rapaz, a FECOAGRO é uma empresa excelente, empresa que valoriza o funcionário. Graças a Deus, 10 aninhos ali, que eu gosto da minha função que eu faço, eu sou trabalho nessa cadeira. Para mim é uma honra trabalhar ali. É uma excelente empresa, tem que reclamar dela, só tem que agradecer ela por dar essa oportunidade para a gente, sabe? As oportunidades aparecem? Aparecem. Parece. Eu só estou nessa função até hoje porque eu gosto da função, sabe? Eu gosto, vamos trabalhar na bica, nessa cadeira, né? Já a gaúcha Tatiane de Campos largou São José do Ouro e veio para cá em busca de um porto seguro. Iniciou como auxiliar de escritório. Atualmente, desempenha a função de analista administrativa. Para mim, foi uma experiência incrível, porque eu tive oportunidade de crescer. Né? Eu entrei lá, eu era formada em turismo e administração hoteleira. E aí depois tudo foi desenvolvendo, eu fiz ciências contábeis, né? E aí especializações e hoje atuo como analista administrativo. Passou muito rápido esses 10 anos? Passou. Nossa, hoje assim é uma felicidade enorme estar aqui. Passa um filme na cabeça, na verdade, né? A gente vai adquirindo muito conhecimento, muitas experiências, alguns fios de cabelo branco também, que 10 anos, né? Mas assim, tudo de grande valia. Da terra-mãe, São Francisco do Sul, temos 2 representantes. O seu Nelson, que recebeu a comenda pelas mãos da filha, e o André Felipe. Nesses 10 anos, o André se tornou um faz-tudo. Foi biqueiro, auxiliar de manutenção e hoje é operador de pá carregadeira. Conquistei muitas coisas, muitos amigos, né? E eu só tenho a agradecer, cara. Foi uma carreira muito boa, está sendo muito boa para mim. Eu entrei lá como biqueiro, hoje fiz um curso, tive oportunidades, passei para operador e estou muito feliz, esse momento aqui, né, que fica muito marcado para a gente. Só alegria, agradecimento e... Foi uma evolução profissional? Muita coisa, muita evolução, foi bastante. Profissional, pessoal, familiar, só tenho a agradecer à empresa, aos amigos, aos colaboradores, parceiros nossos que também que fazem parte, né, desse meu momento aí.
Ótimo, muito bom e que venha mais 5, mais 10 anos e graças a Deus. Estou muito feliz. A catarinense de Itácio Vanazucchi foi contratada em 2001 para ser assistente administrativa. Hoje ela segue no setor com cargos mais expressivos. Eu já vim de uma outra cooperativa, que era a Copérdia. Então, para mim, apesar de lá eu fazer um serviço totalmente diferente, foi um desafio no início, mas eu adorei ver a empresa crescer. Passamos por muitos desafios e eu adoro o que eu faço, porque lá eu já comecei nisso, né, dentro do cooperativismo. Então, para mim é uma honra, esses 10 anos, fazer parte da história da FECOAGRO. A mão de obra industrial hoje ela está pouca, né? A gente tem tido muita dificuldade de manter colaboradores, a rotatividade é grande e um momento como o de hoje, onde a gente vai comemorar 10 anos de casa desses nossos colaboradores, é um momento muito especial. É sinal de que a FECOAGRO é uma empresa boa de se trabalhar, é sinal de que são pessoas que realmente ali chegaram, vestiram a camisa e querem continuar com a gente. A direção da FECOAGRO, juntamente com alguns conselheiros, fez questão de estar aqui para reverenciar quem ajuda a contar a história desse conglomerado tão essencial para o desenvolvimento agrícola do Estado. Sem essas pessoas, sem os colaboradores, não existe FECOAGRO, não existe cooperativa. E eu sempre gosto de falar que todas as pessoas são importantíssimas. O funcionário mais humilde, o último funcionário que entrou, desde os diretores, do presidente, todos eles têm uma importância muito grande. E aqui hoje à noite foi homenageado 5 colaboradores da FECOAGRO, 10 anos, né? Uma data muito importante, porque aqui tem uma rotatividade muito grande, que o Ivan comentou, mas o que a gente deu para sentir aqui, quem falou, quem se pronunciou ali, da emoção, da garra, do entusiasmo de trabalhar na FECOAGRO. Isso é bonito. Entre a evolução dos processos internos e a valorização do seu universo profissional, a FECOAGRO mostra o cooperativismo que faz o certo valorizando o que é certo. Dito isso, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Lembramos que nas demais semanas de janeiro estaremos exibindo as nossas reprises, enquanto a equipe descansa. Mas em fevereiro voltamos com força total. Um grande ano a todos e até mais!